de duas crianças, como o Alan já falou, né? A Meli tem 8 anos, o Pedro já tem 13, está entrando ali na pré-adolescência. E mais um como vocês que quer aprender um pouco melhor sobre essas questões, quer ser os melhores pais possíveis, né? Então estou aqui nessa posição apenas. E compartilhando um estudo que a gente já tinha feito algum tempo atrás e que agora trouxemos de volta, e sempre muito importante da gente poder tratar dessas temáticas. Como o Alan falou, a qualquer momento vocês podem pedir a palavra. Não sei se, na hora que eu compartilhar minha tela com vocês, eu não vou mais ver vocês. Então, talvez vocês tenham que abrir o microfone e dar um sinalzinho, alguma coisa assim, um sinal de fumaça, alguma coisa, para eu saber que vocês querem falar. Mas a gente dá um jeitinho. A nossa proposta hoje é trabalhar a questão da autoestima das crianças, dos nossos filhos, né? E já vou depois até passar as obras que embasaram esse estudo. Mas eu gostaria de começar perguntando e ouvindo de alguns de vocês, alguns, né? Não dá para ouvir de todo mundo, que já somos 45. O que vocês entendem por autoestima? Para que a gente possa até ter uma ideia de como está a nossa compreensão sobre este termo, para que a gente, quando comece a falar, possa desenvolver melhor baseado no que vocês já têm sobre essa questão. O que é autoestima para vocês? Eu vi a mãozinha da Mayla lá. É que eu não costumo falar, então vou aproveitar hoje. Eu entendo como autoestima a valorização das nossas qualidades e valorizar também que temos defeitos a serem melhorados, né? Então, é uma percepção de nós mesmos. Então, pode ter a baixa ou a alta autoestima, né? Então, tem gente que valoriza muito ou valoriza pouco as suas qualidades. Eu vejo dessa forma, uma percepção de nós mesmos. Ótimo, obrigado, Mayla. Alguém mais? Alex? Estou pensando em amor próprio, né? Que é muito em linha com o que a Mayla falou. Assim, acho que a autoestima, gosto de pensar que é o fato da gente se amar ou da criança se amar e ter segurança nela mesma, né? Alguma coisa nessa linha. Ok, obrigado, Alex. Quem mais? André. Andrei, eu considero a autoestima uma das coisas mais importantes do ser humano, já que é o que faz a gente ter confiança na gente mesmo e poder desenvolver o potencial que cada um tem. Eu acredito muito que as pessoas têm um potencial enorme e que a falta de autoestima que faz a gente frear. Isso em todos os aspectos, né, da vida. Ótimo, obrigado, André. Alguém mais? Fiquem à vontade aí. Mesmo os que não estão mostrando o rosto, aí podem abrir o microfone e falar. Eu não vou saber, né, que vocês estão levantando a mão, mas... Mais alguém? Senão a gente... Ah, Mariana. Agora eu vi a mãozinha ali. Os dois microfones de vocês estão desligados, então... Pronto, não deu para ouvir. agora deu. Aí. Não, penso bastante sobre isso e eu acho um pouco que tem a ver, já falaram, mas com essa autoconfiança que você tem em si próprio, de fazer suas escolhas e agir conforme o que você acredita sem se preocupar com o que o outro vai pensar. Então, mesmo que o outro não te aprove, aquilo não te abala, porque você tem essa autoconfiança, você acredita em si mesmo, essa autoestima para bancar as suas decisões, as suas escolhas. E até para não aceitar que alguém te faça um mal, enfim, saiba sair dessas situações, porque você acredita muito em si mesmo. Ótimo. Acreditar. Eu estou abaixando a cabeça assim às vezes, porque eu estou anotando aqui, tá, gente?
Mais alguém? Fiquem à vontade a qualquer momento. Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês, se ninguém mais falar. E eu não sei como é que se vocês enxergam a mim e a tela ao mesmo tempo ou só a tela? Os dois. Ah, que bom. Então tá bom. E eu enxergo, vamos ver aqui para enxergar mais de vocês, mas vamos ver se eu enxergo aqui mais alguns. Eu só enxergo uns pouquinhos aqui, mas não tem problema. Eu enxergo você, Alan, em primeiro lugar, então se você vê alguém sinalizar alguma coisa, você me dá um tchauzinho assim para eu saber. Então, essa é a nossa temática de hoje. Quando vocês comentaram aí sobre o entendimento que vocês têm de autoestima, certamente vocês pensaram, em primeiro lugar, na autoestima de cada um de vocês. E se nós formos avaliar, cada um de nós aqui hoje tem uma certa autoestima, né? Nós, adultos, nós agimos na nossa vida muito calcados nesta autoestima que nós temos. E conforme vocês já falaram, pode ser uma baixa autoestima, uma alta autoestima. Nós vamos até entender hoje um pouco essa noção de baixa, alta autoestima, né? E quem sabe uma boa autoestima, uma que esteja assim no meio entre as duas coisas, que não sejam os dois extremos do excesso para um lado ou excesso para o outro, mas uma boa autoestima. E como nós estamos falando dos nossos filhos, a ideia é que como eu faço para desenvolver neles esta boa autoestima, este bom conceito de si mesmo. Então, vamos começar aqui entendendo o que os autores nos falam sobre essa temática. E a primeira citação é uma citação introdutória aqui do Espírito Teresa de Brito, lá no livro Vereda Familiar, um livro bem importante para nós. Ela diz que a criança é a canção com que o tempo embala os ouvidos do futuro, quanto é a semente que, lançada na terra fértil da nobre orientação, produzirá floração e frutos de esperanças para o amanhã. Onde que nós entramos aqui como pais, né? Entramos aqui justamente onde diz ali a semente que, lançada na terra fértil da nobre orientação. Nós, como pais, nós, como lar, somos e temos que buscar ser essa terra fértil da nobre orientação. Como eu me tornar a melhor terra fértil possível? Existem vários aspectos, vocês estudam bastante isso aqui no grupo, né? Mas hoje a gente vai estudar um desses aspectos muito importantes, que é essa autoestima, esse desenvolvimento da boa autoestima, que certamente faz parte dessa terra fértil que nós podemos fornecer para os nossos filhos. E quando a gente entende terra fértil, entendam sempre assim, criar um ambiente de vida, um ambiente familiar para que ela possa se desenvolver. Porque lembrando que nós temos em mãos ali espíritos milenares, espíritos como nós, né? Não são folhas em branco, não são invenções nossas, não são criações nossas. Embora alguns de nós ainda achamos que nós fizemos, né? Só nós fizemos. Na verdade, a gente só deu oportunidade para que eles voltassem. A gente deu uma contribuiçãozinha genética aí para a roupa, o corpo físico, mas não fomos nós que fizemos, né? Nós estamos recebendo este espírito no nosso lar. Então, o nosso grande papel é criar essa terra fértil para que eles possam se desenvolver por conta própria. E um desses fertilizantes, vamos assim dizer, dessa terra, para a gente deixar esse humus mais rico, é trabalhar a questão da autoestima. E eu começo com um conceito de quem trabalhou muito bem esse tema, que é a professora Dorothy Corkhill Briggs, que é uma autora americana que desenvolveu uma obra específica sobre esse tema, lançada numa época que não se falava sobre isso, não se tinham muitos estudos nesta área,
Ela lançou a obra A Autoestima do Seu Filho, vou até mostrar a capa para vocês aqui, que é uma obra que eu sugiro para que todos nós pais leiamos e estudemos. Ela lançou essa obra em 1975, numa época que não se falava muito sobre isso ainda, não tinha muitas obras, porque hoje em dia, se a gente for olhar, né, na seção de obras de educação de filhos e tudo mais, é uma chuva de coisas, né? Coisas muito boas, outras coisas mais ou menos e outras coisas não boas. Como o mercado editorial cresceu muito, né? Nós temos muitas obras e muitas contribuições nessa área. Mas nessa época não tínhamos tantas. E eu costumo compará-la também ao Dale Carnegie. Talvez aqueles que estão mais ligados à área de administração, na área das corporações, já tenhamos ouvido falar de um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele lançou esse livro em 1936. E se vocês lerem o livro, vocês vão ver como ele ainda é atual. E justamente trata dessas questões da nossa atuação dentro da própria sociedade. E é um dos primeiros livros que trouxe essas temáticas assim. E a Dorothy também é, de certa forma, pioneira nessa área, e ela vai trazer uma obra muito rica, que é essa que nós falamos para vocês. E ela, num primeiro momento, vai conceituar um pouco a autoestima, e ela nos traz de uma forma bem simples, que é justamente o que vocês já perceberam aí, que a autoestima é a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si mesma. Vejam que uma palavra-chave aqui é se sente, tá? Não é muito uma avaliação intelectual, como eu me avalio intelectualmente, mas como eu me sinto em relação a mim mesmo. É o juízo que faz de si mesma. Nós constantemente estamos, sem perceber, nos julgando, nos auto-julgando. E dentro deste auto-julgamento sai sempre um veredito. Bom, mais ou menos, ou ruim, né? De várias graduações. Mas esse veredito vai dizer o quanto que você gosta de si mesmo. É um termo assim bem popular, né? O quanto eu gosto, nós já vamos aprofundar um pouco melhor, mas é para a gente ter uma ideia do que essa autoavaliação, na área dos sentimentos principalmente, vai dizer sobre nós mesmos. Quanto que eu gosto de mim, como eu me avalio hoje. Então, como eu falei, cada um de nós aqui hoje tem uma certa autoestima. Como você está gostando de si mesmo? E a gente vai perceber que essa autoestima, ela tem altos e baixos, né? A gente tem épocas da vida que a gente está com uma autoestima mais elevada, outras épocas que está com uma autoestima mais caidinha. A gente varia muito nisso. Mas se nós fôssemos analisar num grande gráfico, assim, se fosse possível, a gente vai ver que a gente tem uma autoestima num determinado grau. E ela vai um pouco para cima, vai um pouco para baixo, mas ela tende a ficar mais ou menos num nível. Cada um tem o seu nível. Podemos mudá-la radicalmente, independentes de certas áreas ou épocas da vida? Sim. Melhorando muito ou piorando muito. Passando por períodos de baixa autoestima ou períodos de alta autoestima e, às vezes, como uma conquista, não saindo mais de lá. Mas ela é uma avaliação que nós fazemos sobre nós mesmos. E essa é uma avaliação que, conforme a gente vai ver, vai desencadear muitas coisas. E como eu trabalhar isso? A ideia é essa, né? Como eu faço para trabalhar essa autopercepção de si mesmo, esse juízo de si mesmo, para as minhas crianças desde cedo, e digo desde a barriga da mãe, como vocês vão perceber. O nosso querido Alberto Almeida, que trabalha bastante nessa temática da família, vai nos dizer que a autoestima embute um misto de autorrespeito, autoconfiança e reconhecimento do valor pessoal. Vocês falaram isso aqui, né? Valorização das nossas qualidades, a identificação dos nossos defeitos, o amor próprio, né? A autoestima que faz a gente ter confiança em nós mesmos, no nosso potencial, tá ali, ó, autoconfiança, o que faz com que a gente acredite
em si, em nós mesmos ou não. E o grande desafio é trabalhar isso nos pequenos, né? O que faz, de que forma eu consigo trabalhar esse autorrespeito para que eles cresçam construindo autorrespeito, sejam pessoas autoconfiantes, que reconheçam seu valor pessoal, mas, ao mesmo tempo, sem desenvolver o orgulho, né? Sem desenvolver o egoísmo, promovendo aí um processo de autoconhecimento, porque vocês vão ver que tudo isso aqui faz parte do autodescobrimento, né? Que a doutrina trabalha tão bem. É um dos itens do autodescobrimento, ali você perceber-se, perceber suas potencialidades, você se autorrespeitar, ser confiante em você mesmo, no seu valor. Como que eu vou trabalhar tudo isso? Ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, contribuição? Eu vou dar 2 exemplos aqui bem curiosos, tirados de 2 tirinhas do Calvin. Eu gosto muito do Calvin. Ele é muito espirituoso, né? Só para que a gente tenha uma ideia aqui do que mais ou menos o que representa uma boa autoestima, né? Ele, então, chega em casa, feliz da vida, dizendo: ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola, né? Algo que as crianças, muitas delas valorizam muito, né? Eu vou ter uma fala e tudo mais. E a mãe apoiando, né? Isso é maravilhoso, Calvin. É uma grande peça dramática. Minha personagem vai fazer todo mundo ficar em lágrimas até o fim do 2º ato. Ele todo supervalorizando o que ele ia fazer. E a mãe pergunta: qual é a peça? Aí ele responde: nutrição e os 4 grupos alimentares. Eu sou a cebola. Então a gente vê o quanto para ele era importante aquilo, independente, né, do que ia acontecer, mas ele tinha um papel importante e ele quis, de certa forma, compartilhar com a mãe aquilo ali, né? E às vezes são momentos como esse que a gente tem a chance de trabalhar a autoestima deles para baixo ou para cima, né? Dependendo de como nós vamos receber isso e que retorno a gente dá, né? Para esse tipo de coisa que a gente ouve. E mais uma aqui, essa também é muito boa, porque ele sempre está conversando com o tigre dele, né? O tigre pergunta: mas não era para você estar fazendo o dever de casa? Aí ele diz: parei de fazer o dever de casa. O dever de casa é ruim para minha autoestima. Ah, é? Pergunta o gato, né? O tigre. O dever de casa passa a ideia de que eu não sei o suficiente. Toda essa preocupação com respostas certas me faz sentir mal quando eu erro. Assim, em vez de tentar aprender, eu vou apenas me concentrar em gostar de mim mesmo do jeito que eu sou. Aí o tigre termina dizendo: quer dizer que você aumenta a sua autoestima se tornando uma besta. Aí ele diz: besta não, vamos chamar de intelectualmente despreparado. Então ele achou um jeitinho aqui de dizer que não precisava fazer a tarefa de casa, né? Que não gostava de tarefa de casa, o que seria ruim para a autoestima dele. E aí a gente tem mais um exemplo, né? De coisas que fazem com que a gente perceba a nossa autoestima, perceba como ela está. São esses desafios, essas provas, essas tarefas que a gente tem que fazer e como a gente desempenha isso, né? Então aqui 2 exemplos só para que a gente pudesse descontrair um pouquinho. Mas a autoestima vai ter a ver, então, conforme vocês mesmos já lembraram, e a gente vai trazendo, ela tem muito a ver com o nosso autorrespeito. Quanto eu me respeito, então ela vai fazer com que eu faça melhores escolhas possíveis para mim, meu filho faça as melhores escolhas possíveis para ele, então ele se autorrespeita, ele se dá o respeito, então ele faz boas escolhas, né? Ele se trata bem, ele se cuida. Ela tem a ver com a autoconfiança, que vocês já trouxeram, né? A confiança em si mesmo, quanto eu conheço do meu potencial, eu sei que eu posso, né? Eu tenho um bom background atrás de mim, me segurando, me apoiando para as decisões que eu tome, para as investidas que eu vou fazer na minha vida. Tem a ver também com a certeza do seu próprio valor, se conhecer o seu próprio valor, conhecer as suas potencialidades, como foi colocado por vocês, né?
as minhas potencialidades, as minhas qualidades, identificar as minhas limitações, também faz parte do desenvolver uma boa autoestima, aí dentro do conceito de autoconhecimento, né? E é o bem-querer, o quanto eu me quero, eu me gosto, né? Volto a dizer, cada um de nós aqui, mesmo sem, por vezes, fazer esse tipo de avaliação, a gente se gosta de um jeito, ou não se gosta, né? Gosto muito, gosto pouco. Então, ela tem a ver com esse meu bem-querer. Quanto melhor esse meu bem-querer, melhor eu consigo desenvolver esse processo de autoestima. E agora aqui a nossa autora vai aprofundar um pouco, dizendo das consequências de se ter, as consequências da autoestima e da boa autoestima e as consequências da Oi, baixa Rafa. autoestima. Eu acho que não, Rafa. Eu falei com a mãe, mas ela agradece a oferta de vocês. A mãe não está querendo sair de casa, O sabe? Noival está com o Quer- microfone aberto, né? Desculpa. Vamos Imagine, tentar. não tem problema, Noival. A ideia que seu filho faz de si mesmo influencia a escolha dos amigos, a maneira pela qual se entende como os outros, o tipo de pessoa com que se casa e a produtividade que terá. Olha só como acarreta coisas importantes, né? A ideia que ele faz de si mesmo, a sua autoestima, o valor que ele dá para si mesmo vai influenciar a escolha dos amigos, isso é, em que grupo ele vai se encaixar, em que tribo ele vai estar, qual o papel que ele vai exercer dentro daquele grupo de amigos, se é um papel de liderança, se é um papel daquele que segue os outros, é um papel dessa forma ou daquela outra, né? A maneira pela qual se entende como os outros, o tipo de pessoa com que se casa, olha só, né? Vai determinar até isso, né? A escolha lá do seu cônjuge, das pessoas que você vai buscar para ter uma relação afetiva. E ela diz também da produtividade que terá, talvez aqui entendendo da produtividade na área profissional, na área das suas potencialidades, né? Afeta a sua criatividade, integridade, estabilidade e até mesmo a possibilidade de ser um líder ou um seguidor. Ela não está aqui, entendam, né? Dizendo que ser um líder é bom e ser um seguidor não é. Não, nós temos, o mundo não é feito só de líderes e não podemos ter só líderes, né? Mas ela está constatando que, dependendo da sua autoestima, o valor que dá a si mesmo, vai determinar a possibilidade de ele conseguir ser um líder ou ele ser um liderado, tá? E ela termina dizendo que os seus sentimentos do seu próprio valor formam a essência da sua personalidade e determinam o uso que fará das suas aptidões e habilidades. Então, o sentimento, vejam só que é muito mais uma percepção de sentimento do que de razão. O seu sentimento do seu próprio valor formam a essência da sua personalidade e vão determinar o uso que ele vai fazer das suas aptidões. Se ele vai desenvolver suas aptidões e habilidades ou não, se ele vai guardá-las, se ele vai reter isso, né? Se ele, por insegurança, ele não vai se desenvolver, ele vai ficar com medo, ele vai criar, por exemplo, um processo de... puxa, como é que chama quando a gente... de timidez excessiva, né? Que faz com que ele não se ache capaz de mostrar aquelas coisas, e a timidez excessiva faz com que ele não desenvolva certas aptidões e habilidades. Tudo isso tem a ver com o sentimento do seu próprio valor. E a sua atitude para consigo mesmo tem influência direta sobre a maneira pela qual vive todos os aspectos da vida. Na verdade, a autoestima é a mola que impulsiona a criança para o êxito ou o fracasso como ser humano. Então vejam como é grave, é importante, né? É a mola que vai impulsionar para o êxito ou para o fracasso, né? Dependendo das escolhas que a criança vai fazendo, o jovem vai fazendo, baseado em como essa autoestima dele foi sendo construída ao longo da vida. Tudo bem até aqui? Alguém
gostaria de comentar alguma coisa? Que eu vou passar agora para uma contribuição do nosso Alberto Almeida sobre o tema, que vai nos ajudar um pouco mais. Alguém gostaria de falar? Eu só estou vendo algumas carinhas agora aqui. Tá tudo bem por enquanto? André, eu disse para o pessoal que se eles precisarem falar, eles mandam uma mensagenzinha no chat e a gente avisa você daí. Ah, ótimo. Tá bom. Vocês me sinalizam aqui. Beleza. O Alberto Almeida, como já falei, tem contribuições muito ricas nessa área de estudos relacionados à família. Inclusive, falando nele, ele é o nosso convidado de hoje à noite no Evangelho no Lar, às 21h50, não percam. Então, gostaria só de citar 3 obras dele que falam sobre esta temática, que envolvem a temática que vocês estudam, caso vocês ainda não conheçam, que vale a pena a gente ter e ler, tá? A primeira delas fala sobre o casamento, a arte do reencontro, casamento, vocês já devem ter usado, cuidado. Pais e filhos fortalecendo vínculos, também importante para nós. E eu acho que essa aqui é uma das últimas, que é cuidando da sua criança interior. Também tem a ver muito com esse nosso tema de hoje. E ele, então, tem um trabalho muito rico nessa área como terapeuta, como estudioso, né? Então, vale a pena, se a gente tiver mais alguma dúvida e quiser se aprofundar, consultar essas obras. Então, vamos ouvi-lo falando especificamente sobre autoestima, para que a gente aprofunde um pouquinho mais, ok? Então vamos lá. É que para fazermos isso, é necessário avaliarmos em que ponto da história nós nos perdemos de nós mesmos. Às vezes um olhar ancestral, bem aqui, bem recente, nos dá conta de favorecer a compreensão disso. É que uma boa ou uma baixa autoestima, ela é forjada especialmente em espírito de evolução mediana a quais nós somos, pelos pais, que são capazes de poder gerir pelo processo educativo o nosso valor. A educação mal posta, ela nos inclina para uma autoestima comprometida. Mas uma boa educação, que dê conta de acolher o espírito que reencarna e poder dar o valor que ele tem para que se possa fazer as transformações necessárias, esse olhar, ele significa o ser com aquilo que o ser precisa ter enquanto acolhimento parental, de pai e de mãe. Chama-se isso humildade. Humildade não é dizer que eu não valho nada, que eu sou o último da fila, de que eu sou uma pessoa imprestável. Isso é baixa autoestima e às vezes orgulho, buscando o elogio do interlocutor. Humildade é você poder fazer contato com aquilo que você é. E para que você seja legitimado como você, sendo você mesmo, são os pais e os educadores de um modo geral que fazem essa intervenção desde o momento que o espírito reencarna na via intrauterina, quando a mãe começa a sentir os sintomas e já começa a lidar com o espírito que traz a sua bagagem espiritual, inclinando para maiores ou menores dificuldades. E depois que nasce, essa dinâmica da educação vai autorizando o ser acolher-se ou deformar-se, porque se os pais acolhem o espírito reencarnado de uma forma adequada, a criança, ela se sente plena, porque se sente amada. Porque o que vitaliza a dinâmica da autoestima é a humildade conectada com a amorosidade. Tal como Allan Kardec postulou no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. A caridade e a humildade, que se contrapõem ao egoísmo e ao orgulho, fazem, portanto, essa diferenciação de quem tem uma boa autoestima e quem se comprometeu no desenvolvimento dela e não a tem, está à procura desse auto-amor que ficou perdido lá na infância, quando, nessa perspectiva existencial da educação,
Os pais deveriam acolher os filhos, os espíritos reencarnados, como são, e carimbando de que esses filhos são amados pelo que eles são, da forma em que eles se apresentam. E esses espíritos, então, se sentindo legitimados, eles conseguem, então, expressar-se. E à medida que vão se expressando, os pais vão fazendo a dinâmica da moldagem do espírito, incutindo novos hábitos, estabelecendo novos caracteres, moldando uma nova personalidade a partir daquilo que é. Porque se os pais reprimem a criança, ou deixam a criança ao Deus dará, aquele espírito sente-se solto e buscando ser amado, ele vai escolher uma posição artificial, que não é a que ele é, para capitalizar e captar a amorosidade de seus pais, que estão demasiadamente sufocadores ou alienados do processo da convivência parental educativa. Aí está um ponto fundamental que explica em boa medida a nossa baixa autoestima, o nosso movimento pigmeu gigante, e deixamos de ser o que somos para sermos máscaras sociais, para sermos mimetizações daquilo que somos e para sofrermos frustrações num polo ou no outro, sem encontrar o auto-amor, o auto-respeito, a autoconfiança e o valor que dispomos como espíritos que somos. Assim, é na infância que muitas vezes fomos mutilados. Quando alguém negou a possibilidade de você ter medo. Qual é a criança que não tem medo? O medo é uma emoção natural. Se lhe nega a possibilidade de ter o medo, ela faz de conta que não tem, mas continua tendo e não trabalha o medo. Mas se legitima que ela tem o medo, tem-se a possibilidade de trabalhar o medo dela. E ela pode transformar, superar aquele medo, refinando, e passa a ter outros medos, mas que não são tão primitivos quanto os medos infantis. Mas se os pais não acolhem a criança, ela vai se desenvolvendo medrosa, fazendo de conta que não é. E os pais não se dão conta pelo que ela urina demasiadamente na cama, a despeito de já estar entrando na adolescência, da sua insegurança afetiva, que não lhe permite uma prospecção escolar, uma insegurança que deriva desse movimento castrador excessivamente promovido pelos pais, que não deu a oportunidade do espírito se mostrar tal como ele é. E esse jovem vai modelar um adulto trazendo esses medos infantis, trazendo uma imaturidade psicológica, da qual ele continua tendo e tem vergonha de ter historicamente. Ele se sente perdido de si mesmo lá atrás, quando seus pais não foram capazes de lhe acolher o medo, a tristeza, a agressividade. E quantos dos nossos sentimentos, das nossas emoções que comparecem no nosso cotidiano, são resultados da ausência de continência, da ausência de legitimação daquilo que éramos enquanto éramos criança. Os pais têm que funcionar como um container, a partir dos braços, que é o melhor container para acolher uma criança, mesmo que ela faça uma travessura, mesmo que ela apresente um comportamento indesejável na cabeça dos pais, um comportamento demasiadamente agressivo, ou muito agitado, ou muito molengona parada, ou muito medrosa. Os pais deveriam acolhê-la para poder fazer um movimento de, em confirmando que ela é, o que significa humildade, poder ajudá-las a transformá-las para que elas não se transformem em adultos inseguros. Muito bom. A fala do Alberto é extremamente rica, né? Poderíamos trabalhar todo o tempo aqui só em cima do que ele nos traz aqui. Mas eu vou dar uma pausa aqui agora, para voltar a olhar para vocês todos aí, e perguntar o que mais chamou a atenção de vocês no que vocês ouviram do Alberto. Dentro da nossa temática. Alessandro? Eu achei interessante os dois extremos que ele tocou, né, Audrey? A situação onde os pais sufocadores
né, não colaboram, ou o extremo oposto, os pais totalmente, não lembro a palavra que ele usou agora, os que Reprimem demais. os que reprimem demais e os Reprimem que e a ausentam, criança né? solta demais, ele fala, né? Isso. E é interessante porque é muito, acho que o desafio é você encontrar o caminho do meio, né? E nós, no nosso círculo de amigos, a gente tem os dois exemplos, né, de pais, amigos nossos, uns que adotam uma linha mais livre, deixam as crianças assim escolherem até a religião, os valores, fazem o que quer, os horários, e outros que reprimem demais, forçam a ponto de ditarem também religião, valores, tudo. E a gente meio que se encontra assim no meio, mas gosta de todos e fica até um pouco perdido em saber assim, que tem o certo, tem o errado, o meio é o certo. É muito interessante esse ponto dele, assim, mas eu não tenho uma conclusão específica para falar. Não, muito bom, Alessandro, você lembrar disso, porque sinta-se assim igual a todos nós. Eu acho que todos nós vivemos numa corda, uma espécie de uma corda bamba, né? Para saber evitar que a gente às vezes caia demais para um lado ou caia demais para o outro, porque eu acho que a gente já aprendeu com a história que os dois extremos são perigosos, né? E muitos dos estudos atuais mostram justamente a gente buscar esse caminho do meio. Inclusive eu cito um deles, que eu ia também lembrar aqui para vocês, se quiserem estudar um pouco mais, a disciplina chamada disciplina positiva trabalha justamente isso. Essa busca por uma educação que ela não é nem repressiva e nem permissiva demais. Então, os princípios da disciplina positiva são firmeza, mais afeto e empatia. Então, você misturar essas três coisas, não deixar de haver a firmeza, mas com afeto e empatia. Então, é justamente essa busca do caminho do meio. Por quê? Vejam o que ele fala, né? Que se a criança é reprimida demais ou é solta demais, ambos os extremos deixam de comunicar o amor. A Dorothy Colker-Bridge vai trabalhar um capítulo específico assim de comunicando o amor, porque ela parte do princípio assim que todos os pais amam seus filhos, tá? Mas ela vai perguntar assim: será que os seus filhos estão se sentindo amados por você? E o se sentir amado não é a diferença, você está dizendo toda hora para eles que ama, mas é de que forma você está comunicando esse amor. E aí o Alberto mostra bem que a educação repressiva demais ou permissiva demais, ambas deixam de comunicar o amor. A permissiva demais, a gente achava que era uma forma de comunicar o amor excessivamente, mas não é, ela também deixa de comunicar o amor. E porque ela, de certa forma, mostra um certo descaso, você não está presente constante, você não está se interessando, né? Você não está dando a atenção necessária. E aí ele vai falar assim, a consequência desses dois extremos é a criança escolhe uma posição artificial para captar a amorosidade dos pais. Então, é aquele clássico exemplo da gente falar assim, poxa, ela fez isso para chamar atenção. Né? Que a gente tem vários casos assim, ela fez isso para chamar atenção. O jovem se envolveu em tal problema porque ele queria, no fundo, chamar atenção. Então, são os dois extremos que fazem com que a criança não se sinta acolhida e ela vai buscar uma posição, ele usa esse termo muito interessante, uma posição artificial para captar a nossa amorosidade. Porque eles querem o nosso amor. Né? Eles são carentes, eles precisam do nosso amor. Nosso amor é um combustível fundamental, inicial. Né? Mas nem um extremo nem o outro comunica bem esse amor. Então, a busca desse meio para a gente fazer com que eles sempre se sintam amados, mas dentro dos chamados limites, para que a gente dê o devido tratamento, né? Então ele lembra bem isso aqui. Eu fico pensando no risco da adolescência, né? Isso nunca sai da minha cabeça, que é no momento em que os jovens, todos nós, você é muito exposto a vários tipos de influência, né? Drogas, sexo. E se você não tem essa base, pode ser aí que acontece isso que você está dizendo, né? A criança vai se afinar com aquele grupo em que ela se identifica, onde ela vai buscar aquilo que talvez ela não teve ou que faltou, né? Então, mostra a importância desse tema, assim, é bem importante. Nós vivemos uma época que eu acho que, de todos que nós estamos aqui, é uma geração anterior a nossa, ou até duas anterior, porque eu sei que temos muitos
jovens, mais jovens do que eu, mas em que a figura dos pais era uma figura bastante repreensiva, principalmente do pai, do homem, né? Então, muitos dos nossos pais, avós, vêm de uma criação assim, em que a educação era uma coisa muito repreensiva, muito de policiar, muito de estar buscando evitar que faça alguma coisa errada, de controlar. E a gente percebeu que essa educação nos afastou dos nossos pais, afastou essas pessoas dos seus pais, e muitos sofrem por falta de amor. Nós entendemos isso como falta de amor. Como a gente sempre tem um caminho do pêndulo, né, na sociedade para tudo, nós saímos desse extremo e aí a geração seguinte quis ir para o outro extremo para compensar tudo isso. E nós vivemos o extremo dos pais permissivos, do pai amigão. Então o pai e a mãe deixou de fazer a função de pai e de mãe e passou a ser mais amigo, né? E isso fez com que, na compreensão desses pais, eles estivessem comunicando amor. Mas nós estamos vendo os reflexos disso que também não. Porque o pai e a mãe têm que fazer a figura do pai e a mãe, né? Não pode misturar com a figura do amigo, porque eles precisam de uma segurança. E a segurança não é dada por um amigo, é dada pelo pai e pela mãe. Então, eles precisam desse ambiente de segurança, que eles se sintam amparados, que eles possam se sentir criticados no momento que precisar e elogiados no momento que precisar. Não só elogiados, não com alguém que concorde com tudo que eles façam, porque eles não querem isso também. Então, a gente agora volta tentando buscar esse caminho do meio, né? Nem um extremo, nem outro. Então, ele fala que os dois extremos trouxeram problemas. O extremo da permissividade excessiva, a gente está vendo, né? Muitos adolescentes, jovens e adultos que já vêm nesse tipo de criação e que foram criados sem limites, sem noção nenhuma, né? E vão bater muito a cabeça. Alguém mais com algum outro trecho do Alberto? Eu sei que é muito rico, eu tenho um monte de coisa anotada aqui dele, mas eu queria deixar que venha de vocês. Chamou a atenção a ideia dessa discussão de trazer já a criança a bagagem das experiências anteriores. Então, ele tem já suas inclinações a respeito de reações diante das relações e do mundo. E me lembrei, nesse momento, de uma sobrinha. Ela é filha de um primo, então ela é uma priminha, pequenininha. E desde pequenininha ela mostrava uma tendência a ser muito impositiva, mandona. E hoje, com 9 anos, ainda ela faz terapia, porque ainda ela não conseguiu, não sei se aí é no caso só de terapia, os pais certamente também teriam que ajudar, mas ela sofre muito por causa disso, dessa tendência a criar o controle de tudo de uma forma excessiva, de uma forma agressiva. Ela fica isolada na turminha dela porque as crianças não gostam dela, né? Não conseguem brincar. Se for na brincadeira dela, a coisa não acontece. E aí eu fico pensando, desde pequenininho eles trazem isso. E aí como é grande a nossa responsabilidade de saber fazer o que ele fala, de conseguir conduzir de uma forma com bom senso e lucidez. Como é que a gente faz essas bordas, né? Porque, digamos assim, o pai dela, meu primo diz assim, mas ela tem tendência a ser líder, né? Então vamos incentivar, isso é muito bom e tal, porque ele tem essa tendência a ser assim no trabalho e tudo mais. Então ele valoriza isso. Por outro lado, ele vê que ela sofre por causa disso, né? Então ele entra em conflito. E aí eu fico me questionando, quando ele vem perguntar, a gente fica pensando, nossa, como poder, o que falar nesse sentido? Olha, ela traz isso, mas e daí? Tá, e aí o que eu faço com isso que ela traz? Como você, né, conseguir fazer com que ela não perca, digamos, essa impulsividade que pode ser positiva para ela ir adiante, fazer né, e manter uma autoestima, digamos assim, ter uma valorização mais positiva com essa inclinação que, sei lá, pode ser muito mal se ela ficar só com isso, mas que também tem um lado bom, que é a energia de manter e tudo mais. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção, né, de observar, de olhar a criança que carrega, que traz já essas situações que não são aprendidas, né, mas são já naturais dela, esse temperamento dela, e como lidar de uma forma a
trazer, então, esse equilíbrio, fazer com que ela compreenda que isso é dela, mas que ela possa usar em alguns momentos e não em outros, ou não sei se isso, né? E não dizer que isso é ruim de tudo, né? Porque é dela. Senão ela vai dizer, não devia ser assim, daí vai ficar ruim, vai ficar com vai acabar, né, com a autoestima dela, digamos assim, se é dela mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado, Lídia, bem lembrado, com esse mecanismo de projeção que a gente tem, às vezes, nosso em relação aos nossos filhos, né? De não misturar aquilo que eles têm de potencial com aquilo que a gente acha ou queria que eles tivessem, né? Como você citou um exemplo aí, o pai tem aquela característica e ele, de certa forma, mistura as coisas, projetando um pouco nela. Ela pode até ter, né? Pode até ter esse potencial, mas a boa autoestima dentro da questão aqui da humildade com amorosidade que ele traz, diz respeito também a você saber se ela vai querer aquilo, né, para ela, o que ela vai querer desenvolver ou o que ela não vai querer, né? Então não pode ser uma coisa impositiva, porque às vezes a gente confunde também, eu vou desenvolver uma boa autoestima, eu sou daqueles pais que incentivam sempre, que está sempre elogiando, está sempre dizendo que o filho é o máximo, que ele pode, que ele é melhor que os outros, e isso é muito complicado e perigoso. E o Alberto lida bem com isso, porque ele começa falando, eu achei muito curioso, no primeiro momento eu não entendi, né? Ele falou que o que vitaliza uma boa autoestima é a humildade. Ele começa falando de humildade, né? E depois a amorosidade, que é justamente de você saber, conhecer o teu papel, se autoconhecer, não se achar de mais nem de menos. Você está nesse meio termo, nesse meio, né, nesse equilíbrio, que é o equilíbrio da humildade, que a gente aprende que é a humildade, que não é uma autodesvalorização, nem o outro extremo que é da supervalorização, do orgulho, né? Mas é eu saber o que eu sei, o que eu já sei, quais são os meus limites e o que eu quero para mim, né? Então, o papel dos pais vai ser esse acompanhamento. E ele fala aqui que é desde o contato com o espírito, né? Quando a mãe começa a ter o contato com o espírito, ele fala. Talvez o primeiro contato seja realmente com a mãe, né? Mas é desde o momento da gravidez, e posso dizer até antes, porque a gente vê muitos encontros no mundo espiritual em que eles se aceitam, né? Aceitam nascer como filhos, aceitam ser como pais. Dali começa esse trabalho da autoestima, como ela é aceita ou não. E a gente vê classicamente que aquelas crianças que desde o momento da gestação já não são aceitas, já não são queridas, ela acontece como um acidente, ou eu não queria aquilo para minha vida, ou às vezes sem querer a gente passa esse sentimento de que eu não queria agora, né? Em muitos casos assim, eu não queria agora isso. Esse primeiro jato, assim, vamos dizer assim, de rejeição, já está trabalhando dentro da autoestima desse espírito. Vejam só que cuidados a gente tem que ter, até do como a gente se sente, não é o que a gente diz, mas o como eu sinto em relação a esse espírito que está vindo. Se ele é bem querido ou ele não é bem querido, né? Então isso também favorece ou desfavorece o desenvolvimento da autoestima. Vou só mais lembrar de duas coisas que ele coloca aqui. Ele vai falar ele usa o exemplo do medo, né? Quantos pais que negaram à criança a possibilidade dela ter medo. Nós vamos ver um exemplo prático disso daqui a pouco, tá? Negaram o direito dela ter tristeza, desenvolver a tristeza, desenvolver a agressividade, porque às vezes a gente tem esses sentimentos que a gente carimba como sentimentos ruins, que significa eu não quero para minha vida. Daí a criança se sente triste no momento, numa situação da vida dela, ela se coloca frustrada, triste, o que é normal e ela precisa ter. Mas a gente tem essa coisa, às vezes, do pai superprotetor, de querer eliminar a tristeza da vida dela rapidinho. Então você compensa com alguma outra coisa. Você tira ela dali, você dá um presente, você tira ela do foco, ao invés de você analisar por que ela está triste naquele momento. O que fez com que ela se entristecesse? Administrar é a tua chance de fazer ela desenvolver o autoconhecimento, e você faz o quê? Não, isso você não quer para a sua vida. Nós não queremos isso, né? O pai não quer o filho triste, então eu vou criar uma forma de transformar essa tristeza em alegria. A agressividade é a mesma coisa. Você vê a agressividade na criança, você se apavora.
Nossa, meu filho é o espírito que trouxe tendências agressivas. Então a gente chega lá e pá, não quero isso para você. Isso é feio. É clássico esse termo, é feio isso. E às vezes a gente perde a chance, a gente pôs para debaixo do tapete, porque ele vai continuar sentindo aquilo se ele sente, você pôs para debaixo do tapete, pulou para um outro tema e não resolveu a questão, ao invés de tentar descobrir por que ele estava agressivo naquele momento. A criança tem fases em que ela está mais agressiva. A voltar a reencarnar é um processo muito complicado para o espírito. Tem espíritos que não queriam, que estão vindo meio que empurrados. A gente tem que ter um respeito por isso, né? Você, nesses primeiros momentos, a criança às vezes não se mostra compreendida, ela não consegue se expressar. Então isso ela vai mostrar na forma da agressividade. Não é muitas vezes aquele ódio, aquela violência que a gente diz, né? Mas é uma forma de defesa, a agressividade como uma forma de defesa, dela dizer, chamar atenção que ela não está feliz com aquela situação. Claro que a gente vai trabalhar isso, né, para que ela saiba administrar essa agressividade dentro dela, mas ela não pode esconder. Da mesma forma que nós, adultos, aprendemos também a não esconder os nossos sentimentos, mas a administrá-los. Porque se eu começo a recalcar as coisas, eu só crio problemas para frente, né? Não administrando naquele momento. Então, achei interessante ele falar sobre de negar a possibilidade de ela ter certos sentimentos. E a gente vai ver um exemplo bem mais para frente agora aqui, bem forte sobre isso. E, por fim, ele fala que os pais têm que ser containers, né? Eu achei interessante esses de braços abertos, e que você vai acolher os filhos como eles são. Dizer e fazer sempre questão de dizer que eles são amados da forma com que se apresentam. Se a gente for pensar, esse é um sentimento do Criador para conosco, né? A gente, nesse momento, tem que imitar o Criador. O Criador ama todos nós igualmente, não tem preferências, e do jeito que nós somos, entendendo as possibilidades que nós temos, sabendo que o fulano de tal ali está no segundo degrau da sua escalada, eu amo ele do mesmo jeito que eu amo o outro que está no 8º grau da escada, né? Só estão em degraus diferentes, mas são os meus filhos do mesmo jeito. Então, acolhê-los do jeito que eles são, independente se eles são mais ou menos desenvolvidos, né? Então, essa é a figura que a gente tem que se mirar no pai maior. Tudo bem até aqui? Andrei, Alguém tinha levantado a mão. eu queria fazer um comentário sobre o vídeo que eu fiquei pensando enquanto estava... É Samantha. Enquanto eu estava passando, que às vezes nós, enquanto pais, a gente sempre tenta acertar, né? Mas o que eu percebo muitas vezes é que, assim, especialmente com a questão intelectual, né, de valorização do quanto o filho vai bem na escola ou não vai bem na escola, os pais acabam muitas vezes prejudicando a autoestima dos filhos, às vezes com um tipo de cobrança, né, que o pai acha que está fazendo bem porque está cobrando de uma maneira excessiva, mas às vezes a criança recebe aquilo de uma forma como se ela não tivesse um valor próprio por não estar indo bem em alguma matéria ou não. E eu percebo que às vezes, querendo acertar, muitos pais erram nesse sentido e criam marcas que às vezes a criança leva para o resto da vida, né? De não saber o seu valor, porque de repente houve uma cobrança excessiva em relação a conhecimento intelectual de escola, né? E às vezes isso fica uma marca para o resto da vida, né? Enquanto ele foi falando da questão, não pode ser nem para o lado de incentivar muito e nem para o lado o lado oposto, né? Eu fiquei pensando justamente nessa questão escolar, como que isso influencia, e é algo que permeia a vida de todo mundo, né? E que às vezes o pai acha assim, nossa, eu vou ser rígido, vou falar para o filho que ele tem que ter sempre nota acima de 9, 9 nunca tá bom, é 9,5 e 10, porque para a profissão dele isso vai ser importante, porque vai ser uma pessoa bem-sucedida, e às vezes a pessoa vai estar cheia de intelecto e não vai ter autoconfiança para nada, não vai ter segurança para nada e não vai conseguir profissionalmente ser bem-sucedido, porque tem um buraco ali embaixo que foi criado, né,
há muitos anos atrás, né? Foi uma reflexão que eu fiquei fazendo enquanto ele foi falando, assim, então eu queria compartilhar. Acho que é isso. Bem lembrado, Samantha. Eu acho que é um aspecto muito curioso também da nossa sociedade. Isso daria tema para a gente fazer um estudo só sobre isso. Mas é essa questão de como nós supervalorizamos a questão do intelecto ainda. Volto a dizer, isso também nós estamos herdando de gerações passadas. Se nós lembrarmos dos nossos avós, até os nossos pais, quando se falava assim, você tem que ser alguém na vida, o que isso era sinônimo do quê, principalmente? Que você tivesse uma boa profissão, de preferência aquelas mais famosas, né? Então você tinha que ter estudo, você tinha que ter educação. Então a meta principal do pai era conseguir pôr o filho da escola, da educação para ele. Então a gente vem de um reflexo, a gente herda ainda um pouco disso, de que a pessoa, para ser bem-sucedida na vida, ela tinha que ser, primeiramente, bem-sucedida intelectualmente. O desenvolvimento intelectual abria todas essas portas para que ela pudesse estar numa sociedade mais desenvolvida, inclusive daí encontrar pessoas para depois formar uma família dessa mesma sociedade, que era o melhor, né? Jamais você, sendo de um nível social, se unir com alguma pessoa de um nível inferior, de forma alguma isso era aceito, né? E que quanto mais você soubesse, mais portas se abririam e mais chance de você teria de ser bem-sucedido. A doutrina espírita e Jesus, principalmente, né, sempre subverteu tudo isso, mostrando que se nós queremos usar esse termo, eu quero criar um filho bem-sucedido, que a gente amplie esse bem-sucedido, entendendo que bem-sucedido para nós, espíritos em evolução, significa sermos homens e mulheres de bem, em primeiro lugar. O desenvolvimento intelectual é importante, porque a gente precisa desenvolver nessa área. Mas a gente vai perceber que o desenvolvimento intelectual ele é uma mola para o outro, que é o principal, que é o moral. Nós vamos estar desenvolvendo sempre os dois. Então, de nada adianta, como você falou, nós temos filhos inteligentes, com toda a formação possível que a gente possa dar, mas se nós não trabalhamos e não cultivamos ao longo da educação os aspectos morais de comportamento. Então, a gente vê que assim houve se concentrou muito nessas cobranças nessa área, daí isso reflete a questão da cobrança da escola, das notas, aquela rigidez toda. E a gente ainda sofre porque a gente está no meio de programa e de método de ensino que leva só para isso. Se você pensar, as cadeiras da escola também estão todas, como é que se diz, concentradas nisso, né? As disciplinas, as que se dá mais importância, estão concentradas nisso, né? Agora, recentemente, que está se tentando ali colocar, se trabalhar filosofia, se dar mais valor às artes, algumas outras coisas que também são importantes de ser desenvolvidas na escola, porque até então era só puro intelecto, né? Então a gente vive ainda o reflexo disso e nós somos, por exemplo, uma geração desbravadora nesse sentido, de estar com uma sociedade que exige muito intelecto e você ter que ir um pouco contra isso, entendendo que dentro da tua relação com o teu filho, o fato dele tirar boas notas ou não, dele ir bem na escola ou não pode ser a tônica principal dos nossos elogios ou repreensões. Eu preciso estar muito mais preocupado como ele está socialmente, com os amigos, se ele é respeitador, se ele é uma pessoa de bem nas relações, se ele não está sendo um daqueles que está praticando bullying, né, com os outros, como é que ele se relaciona com os outros. Isso é muito mais importante do que as notas. Claro que nós exigimos disciplina, faz parte do nosso processo de aprendizado, é importante, a escola, horários, essas coisas exigem disciplina, é importante que eles tenham disciplina,
né, que eles sejam criados em cima disso, mas que realmente a gente não supervalorize essas questões de nota, de se foi bem, se passou de ano, se não passou de ano. E às vezes a gente começa a criar certos mecanismos de recompensa por nota melhor, por nota pior, e tudo isso a gente está reforçando esse aspecto de que o intelecto é o que mais me interessa em você, né? Então, bem lembrado essa questão, como eu falei, ela é grande, podemos ter uma discussão só sobre isso. Como a gente não tem tanto tempo, eu vou adiante. Mariana levantou a mão. Não, bem rapidinho, não quero atrapalhar. Não, quando a Samantha falou ali dessas questões, eu fiquei pensando, muito importante também, e é difícil para nós, porque eu acho que é um trabalho duplo que a gente tem que fazer. Ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para todas essas questões das crianças, dos nossos filhos, eu acho que nós somos de uma geração também que não foi ensinada ainda a olhar para si mesmo. Então, a gente tem muita dificuldade de enxergar as nossas questões, então a gente age muitas vezes de maneira que a gente não quer que os nossos filhos ajam. Então, um pai que conta uma mentirinha ali, o filho está observando, ele vai contar uma mentira talvez depois também. O pai que fala mal de um colega de trabalho, enfim, é um tipo de bullying e a criança de repente vai fazer isso na escola com um coleguinha da escola. E daí se diz, mas da onde que aprendeu isso? Por que está fazendo isso? E eu acho que essa questão que você falou do autoconhecimento, a gente precisa muito, a gente fala bastante no grupo de pais com bebês, olhar para si mesmo, se avaliar, se analisar e ver o que incomoda no nosso filho, que quer dizer de nós e não da criança, não daquele espírito, mas quer dizer de mim, por que me incomoda, né, o que fala de mim, do que eu fui criada, do que eu faço, se entender, se conhecer, para poder guiar melhor os filhos e colocar eles nesse caminho e até entender, tudo bem, não tá tirando notas boas, mas veja só tudo que ele faz, né? Ele é uma boa pessoa, enfim, tudo isso que você falou. Eu acho que essa questão do autoconhecimento, da gente olhar para si, não ter medo de olhar para si, para poder olhar para a criança e analisar todas essas questões também. É verdade. Não, é um exercício, se nós queremos trabalhar com eles o autoconhecimento, nós temos que trabalhar conosco em primeiro lugar, né? Nós trabalhamos juntos. Lembrando, e aqui mais uma vez a beleza da paternidade, da maternidade é justamente essa. É eu ter essa função de ajudar no desenvolvimento desse espírito, proporcionando um ambiente favorável para que ele se desenvolva e eu crescendo junto, né? Lembrando que nós não somos donos da verdade, nós não somos perfeitos, nós estamos crescendo juntos com eles. Então, o processo que a providência divina encontrou de nos fazer desenvolver é justamente nos colocar o contato com esses espíritos reencarnantes para que nós nos ajudemos uns aos outros a nos desenvolver. Vejam a beleza que é a experiência da família, né? Também não existe aquele processo de que aqui estão os que sabem, os que ensinam, e lá estão os que não sabem, os que só aprendem, né? Não existe, é uma troca muito grande. Então, a gente cultivar essas coisas em nós ajuda muito nesse processo. Falando neles, olha aqui, ó, apareceu numa janelinha, agora aparece na outra. Estou dando oi para você. Papai está estudando agora, depois eu vou lá com você, tá bom? Você quer estudar também? Então, vamos estudar junto. Tudo bem? Posso dar sequência? Agora, pegando mais uma das falas aqui, indo para alguns exemplos bem práticos, né? Ela fala assim que muito antes de compreender as palavras, o bebê registra impressões generalizadas sobre si mesmo e o mundo, com base na maneira como é tratado. Ele sente se é posto no colo com carinho ou sacudido como um saco de batatas. Ele sabe se os braços que o envolvem são aconchegantes ou se são um apoio vago e desinteressado. Sabe quando sua fome é respeitada e quando é ignorada. O toque, os movimentos corporais, as tensões musculares, o tônus e a expressão facial daqueles que o cercam transmitem à criança um fluxo constante de mensagens,
São mensagens sem palavras que ela fala aqui. E seu radar é espantosamente preciso. Vocês devem perceber como as crianças percebem como a gente está, se a gente diz uma coisa e está sentindo outra, se a gente não diz as coisas e elas percebem que a gente está sentindo. Então, há uma constante troca aqui de mensagens sem palavras. E os bebês, desde cedo, as crianças, percebem, né, como elas estão sendo tratadas. Se elas estão, por exemplo, são o teu foco de vida, se elas são a coisa mais importante da sua vida, ou se elas estão em segundo plano, se você dá mais valor a outras questões quando está junto com elas ou não. Então, é um fator muito importante. E agora aqui eu levanto um exemplo que ela mesma, a Dorothy, traz. Eu achei muito curioso, que ela dá exemplo de duas mães. Imaginem duas mães, cada uma com um filho, um bebê no colo. Vejam como cada uma vai se comportar. A mãe A centraliza sua atenção em Pedro e não na tarefa que está executando. Por exemplo, quando ela lhe dá banho, os músculos dela estão relaxados e sua atitude é brincalhona e suave. Há uma luz doce em seus olhos. Ela examina os pés gordinhos e enrugados, delicia-se com as suas reações ao pingar água sobre a sua barriga. Quando Pedro balbucia, ela responde. Se ele espalha água com a mão, vê a mãe reagir com uma risada e participar da sua brincadeira. Não há palavras entre os dois, mas os dois estão se comunicando. Olha que interessante. Pedro sente e vê a receptividade dela. Não sabe que ele ainda é um ser à parte, mas tem as suas primeiras noções de que é valorizado. Primeira mãe, tá? Segunda mãe. A mãe B aproveita sempre a hora da amamentação para ler. Seus braços o sustentam frouxa e indiferentemente. A atenção não se volta para o menino, mas para o livro. Ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Se Pedro balbucia, ela nem toma conhecimento. Ela está lendo, né? Quando ele se movimenta, os braços da mãe não colaboram. Se agarra a blusa dela, a mãe faz soltar sem querer olhar para ele. Está incomodando, está atrapalhando o que ela está fazendo, né? Pedro e a mãe não estão partilhando uma experiência. Vejam, estão juntos, fazendo uma coisa de extrema intimidade, mas não estão compartilhando uma experiência. Na verdade, não há um encontro terno, humano, direto de pessoa para pessoa. A mãe é todo o mundo de Pedro naquele momento, e suas primeiras experiências ensinam-lhe que não merece atenção. Para ele, o mundo é um lugar muito frio no qual tem pouca importância. Podemos ver que Pedro teria uma série de impressões muito diferentes a respeito de si próprio com a mãe B ou com a mãe A. Olha que curioso, só nesse exemplo de uma amamentação, que você está fazendo uma coisa com seu filho e ao mesmo tempo você está fazendo outra. Você está vendo o seu celular, você está trocando mensagens, você está falando com uma outra pessoa. Você não está 100% presente em sentimento com a criança naquele momento. Eles percebem, eles entendem que o celular é mais importante do que eu naquele momento. Eles tiram essas conclusões assim, que parecem cruéis, né? Não é o que a gente queria dizer, mas eles enxergam dessa forma naquele momento. Você está dando mais importância para uma outra coisa, você está fazendo outra coisa junto, ao invés de estar partilhando daquele momento fundamental e importante com a criança. Então, vejam que no desenvolvimento da autoestima, há um processo que vai além das palavras. Não é só você estar incentivando o seu filho constantemente, elogiando, vendo tudo que ele faz. Não, ele sente o valor que você dá para o tempo e para o momento em que você está junto dele. Um outro exemplo aqui, que é um termo que a gente usa às vezes muito, talvez a nossa geração já, tomara que não esteja usando tanto assim, né? Mas a geração anterior usava muito isso, né? Quando a mãe o chama de feio, Brian conclui que essa deve ser uma das suas qualidades e adota esse rótulo para si naquele momento específico.
muitos usavam esse termo, né? Quando a criança estava fazendo uma coisa errada ou fez uma coisa que não queria, misturavam as coisas. Ao invés de dizer que aquilo que ele estava fazendo era feio, não. Você foi feio. Você é feio porque você fez isso. Se a criança ouve isso repetidamente, por diversas situações, ele vai adotar esse rótulo para si naquele momento específico. Olha só os perigos que a gente corre, né? De estar ali construindo uma autoestima totalmente desestruturada. Agora imaginemos que para a mãe de Brian, desculpe, é para ele um espelho que devolve os reflexos negativos de si próprio. Se durante anos ele ouve, como nós falamos aqui, expressões muito comuns, né? Não posso com esse menino, ele é impossível. Imagine anos e anos a criança ouvindo esse tipo de expressão. O que ela está construindo dentro da sua autoimagem? Por que você não consegue notas melhores como sua irmã? A clássica comparação absurda entre irmãos, né? Não entendendo que todos são diferentes, cada um tem os seus limites, cada um tem as suas capacidades, mas a gente quer, de alguma forma, exigir deles e dar uma referência para que eles melhorem, ao invés de dizer que eles precisam ser melhores que eles mesmos foram no passado, você vai usar um exemplo de um irmão. E isso pode criar uma série de problemas, né? Desde o ciúme, desde essa impressão errada de que você tem que ser melhor que os outros, não melhor que você mesmo, e aí a gente cria diversas situações embaraçosas. Outro termo, né? Mal posso esperar que as férias acabem e Brian volte logo para a escola. Eu acho que é um pensamento que alguns de nós podemos ter tido nesse momento que a gente vive agora, né? Tipo, não estou mais te aguentando. Quando que tudo isso vai acabar para que você volte para a escola, porque eu não aguento mais você em casa. Andrei, não, nesse grupo eu acho que não tem ninguém não, Andrei, tá? Não se preocupe. Né? Não, esse grupo posso tá até pular, bem... né? Está todo mundo lidando numa boa com os filhos em casa, direto, assim, não temos esse problema. Por mais que a gente possa, a gente deve se permitir sentir esse tipo de coisa, não nos recriminemos por isso, né? Da gente estar numa situação extrema em que certas situações, a gente está tendo que suportar com muito sacrifício. Mas o fato de eu deixar transparecer isso, e a mais às vezes até dizer, né? Estou dizendo para outra pessoa, você está no telefone com outra pessoa e fala, e a criança ouve, né? Tipo, não aguento mais as crianças aqui em casa, eu quero que ele volte para a escola. A criança não tem uma mentalidade como a nossa de entender subjetividades, abstrações. Eles entendem muito as coisas literais. Então, se a criança ouve isso, que você não aguenta mais ele em casa e você quer que ele vá para a escola, olha só o que ele está ouvindo. Que você não quer ele perto de você, que você quer que ele vá para um lugar longe, que é a escola. Olha o risco que a gente corre, né? E imagine a criança ouvindo isso diversas vezes ou sentindo isso semanas após semanas, anos após anos. Que tipo de construção de autoestima a gente está fazendo aqui? Outro exemplo, né? Quando ele foi para o primeiro ano, as palavras dirigidas da mãe à professora, e eu imagino aqui que na frente dele, na frente da criança, foram: tenho pena de você por ter que aguentá-los a maior parte do dia. Né? Quando os pais às vezes brincam com os professores, falam assim: vocês são heróis, vocês aguentam essas crianças, todas elas juntas na mesma sala, né? Não sei como vocês podem, como vocês aguentam isso. Embora a gente possa ter esse tipo de pensamento, e de certa forma ele é até um pouco deslocado, né? Estranho, porque claro que as professoras têm esse papel, é o trabalho delas, e elas administram isso muitas vezes de uma forma muito boa. Então a gente não tem que ter pena, né? Mas acho que é admirar e descobrir como é que elas fazem isso. Às vezes, ao invés de colocar esse tipo de sentimento como tenho pena de ter que aguentá-los toda a parte do dia. E volto a dizer, se a criança ouve isso, se ela percebe que você tem esse tipo de sentimento, ou ela ouviu você dizer isso para a professora, de novo, aquela mesma
a ideia que eles estão lendo. Como eles estão lendo isso? Que mensagem que você está passando? Agora uma mensagem com palavras, de que você não aguenta o teu filho, você não gosta, você não quer ele perto de você. Então, a criança entende literalmente esse tipo de mensagem e isso está colaborando com o desenvolvimento da autoestima. O pai e a mãe atenciosos que guiam e dirigem todos os aspectos da vida da criança transmitem-lhe a ideia de que o mundo é cheio de perigos que ela não pode enfrentar. Aqui um outro exemplo de que algo que trabalha contra a boa autoestima, ao contrário de que muitos de nós pensávamos, né? O pai e a mãe atenciosos, que guiam e dirigem todos os aspectos da vida da criança. Isso é, são controladores demais, né? Não deixam a criança agir por si própria, eles estão assim sempre controlando a vida delas full time. Elas transmitem para a criança a ideia de que o mundo é cheio de perigos e que ela não pode enfrentar. Isso é, a superproteção passa a mensagem: você não é competente e não você é amado. Então ela reduz o autorrespeito. Olha que curioso. A superproteção, embora seja feita com toda a nossa boa intenção de proteger, de cuidar, ela pode estar passando essa mensagem de que ele não é competente, que ele não tem condições de lidar com o mundo, que ele não sabe, que ele não tem experiência, que você não sabe de nada, você não sabe como é o mundo lá fora. E a gente passando esse tipo de mensagem, ao invés de você estar formando um ser para que ele enfrente esses perigos, e esse é o nosso objetivo, né? Porque não adianta criar uma superproteção, porque não existe esse ambiente hermético pelo resto da vida. Não há como criar esse ambiente, né? Uma hora eles vão sair, uma hora eles vão ficar sem você, pai e mãe. Então a gente tem que estar desde cedo, na verdade, nesse trabalho de criá-los para enfrentar esse mundo cheio de perigos. Você vai dar todos os instrumentos para que eles possam, por si só, enfrentar. Você vai ser a garantia, você vai estar por trás, você vai ter a segurança, você vai olhar de longe para ver por onde eles estão pisando. É o anjo da guarda encarnado, mas eles vão caminhar por conta própria. Por quê? A superproteção pode muitas vezes passar essa imagem de que você não é amado, você não é capaz, então eu tenho que fazer tudo por você. Porque você não é competente para fazer as coisas. Olha só o perigo que é que nos traz a superproteção. Um outro exemplo aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Não. Muito antes, não. As horas passadas com os filhos são cheias de críticas, falta de respeito, comparações e exigências excessivas. Então, são aqueles pais que acham que educar é controlar, é criticar, é ser aquele pai e mãe policial que fica ali na espreita esperando que ele faça uma coisa errada para você estar lá em cima já e cair em cima, brigando, gritando, pondo de castigo, repreendendo. Então, se as horas passadas com os filhos são cheias de críticas, que todo momento que você passa com ele, você está cobrando, você está perguntando, você quer saber, você quer investigar da vida, olha como eles sentem esse ambiente junto de você, né? De comparações, toda vez eu vou me comparar, toda vez vai me exigir, toda vez vai me perguntar isso ou aquilo. Então, ele ouve muito mais crítica do que elogio, ele ouve muito mais comparação e exigências do que uma simples conversa, né, de tentar saber o que ele pensa sobre um assunto, deixar ele falar sobre aquela questão, deixar ele dar a sua opinião sem repreender. Então, quanto mais tempo os filhos passam com pais assim, menos adequados e amados eles se sentem. O tempo por si só não corresponde necessariamente ao amor. Então, não adianta você dizer que passa bastante tempo com os filhos, mas a maior parte do tempo você está ali, brigando, corrigindo, cobrando. Claro que tem esse tempo da cobrança, da exigência, da disciplina,
de verificação, né? Principalmente as crianças, quando chegam na adolescência, precisam ali de uma disciplina mais em cima para orientá-los, para traçar com eles um plano para isso, para aquilo, para que eles não se percam. Mas nós temos que compensar isso com tempo de ouvir, tempo saudável, que a gente não vai criticar, que a gente não vai perguntar nada, que a gente vai ouvir a opinião deles, a gente vai deixar que eles falem, deixar que eles expliquem como eles se sentem, se interessar pela vida deles, né? Você se interessar pela vida dos teus filhos, perguntar dos amigos, perguntar das coisas que ele gosta. Quem não gosta de que alguém se interesse por você? Quando numa conversa, num diálogo com uma outra pessoa, a pessoa começa a falar sobre ela, e só sobre ela, só sobre ela, só sobre ela, você se sente valorizado? Não se sente. Mas veja a diferença quando alguém vai conversar com você e pergunta como você está, e lembra de alguma coisa que você fez, lembra do seu trabalho, lembra das coisas que você gosta, se interessa por aquilo que você faz, antes de falar dela mesmo. Como a gente se sente valorizado, né? A gente gosta de estar, inclusive, junto com essas pessoas que perguntam da gente, que dão espaço para a gente falar e não ficam só falando. Então, da mesma forma, a nossa relação com os filhos também tem que ter esse equilíbrio desses momentos aí de cobrança, mas os momentos de ouvi-los e senti-los também. Alan levantou a mão, alguém quer falar? Não, é bem também rápido, enquanto você falava, me veio muito à mente a questão da nossa escutatória, né? O quão importante é a escutatória dos pais para com seus filhos. E mais importante ainda, quando eles são menores, são pequenos, que a gente até se coloque numa posição física mais baixo para ouvi-los, né? Olhar no olho deles, o quanto isso é importante, né? Então a gente vai, se ajoelha, senta, conversa com eles, escuta primeiro para depois conversarmos, né? Então o olho no olho, ou ficar no mesmo nível até de altura mesmo, eu acho que é uma premissa básica, um início para todo um desenvolvimento de uma conexão com o nosso filho, né? É verdade. O olho no olho é uma coisa muito importante também, né? A gente ensina desde cedo que as conversas têm que ser assim, né? Você não pode conversar com alguém olhando para o lado, olhando para baixo. Então, se o pai conversa sempre, a mãe conversa sempre no olho e de certa forma controla isso, né? Você ensina a criança a fazer isso, ela se sente realmente muito mais valorizada. Independente se você está ali às vezes até chamando atenção, mas a forma como você está colocando, se você se põe nesse nível de quem está querendo ajudar, não só de quem está querendo ser crica, né? Ser chato, que tem uma idade que os pais passam a ser muito chatos com os filhos, porque eles cobram demais, porque eles querem saber de tudo, eles se tornam controladores. Eu volto a dizer, a gente tem esse papel de estar de olho, de estar à espreita, de ter esse cuidado, esse cuidado grande em relação aos filhos. Você às vezes até tem que ser meio investigador de algumas coisas, né? Sem eles saberem, né? Mas você tem que também, por outro lado, proporcionar esses momentos em que eles possam se expressar, para que não passe essa ideia de que eu só estou aqui para te controlar, né? Só estou buscando você fazer alguma coisa errada para eu já te dar um castigo. Olha só que interessante esse exemplo aqui. Voltando àquilo que o Alberto fala, né? Da valorização do que está certo, do que está errado. Por vezes o amor não é sentido pela criança porque você centraliza a sua atenção no que está errado e não no que está certo. Já falamos sobre isso aqui, demos alguns exemplos. Mas olha o exemplo que a Dorothy traz sobre isso, que é um exemplo clássico. Acho que muitos de nós já passamos por isso, ou já passamos com os nossos pais, ou até já fizemos com os nossos filhos, né? Ela dá um exemplo de uma criança. Ela fala que o Johnny traz para casa uma prova de matemática. 27 problemas foram respondidos corretamente.
mas 3 não. Ele errou 3. Tá? O que faz o seu pai? Censura os 3 problemas errados. Se perguntarmos ao pai de Johnny, né, por que faz isso, ele vai dizer, eu quero que ele saiba o que está errado para não cometer os mesmos erros outra vez. Não é assim que a gente pensa, né? Você vai direto nos 3 errados e fala assim, mas por que você errou esses 3? Né? Por que não acertou todos? Então, o pai, na boa intenção, ele quer que o filho entenda o que estava errado para não cometer os mesmos erros outra vez. Até aí, tudo bem, né? Mas o Johnny não houve nenhum comentário sobre os 27 problemas que acertou. Aí que está o problema. Se esse pai, num primeiro momento, destacasse os 27 problemas, verificasse, né, como ele fez correto aqui, olha só como você acertou esse raciocínio, ele ia chegar nos 3 errados, sem a criança perceber, ia fazer com que ela entendesse o que ela poderia melhorar ali. Sem a criança perceber muitas vezes. E às vezes sem precisar até abordar os 3 errados. Você indo em busca dos certos, vendo os raciocínios ali, você naturalmente cria na criança as condições dela se aparelhar melhor para que, de uma próxima vez, ela possa ser melhor do que ela foi. E, às vezes, esse é o limite dela, né? Às vezes, a gente não pode criar essa dependência, essa exigência do 10. É uma outra coisa que a nossa sociedade, o nosso sistema educacional também exagera muitas vezes na avaliação, né? As notas. A nota e a avaliação no nosso sistema ainda é feita de uma forma muito simplista, vamos dizer assim, né? Muito simplista. Então, ela não avalia realmente se a criança aprendeu aquele conteúdo ou não. Esse método de nota, né? E de você julgar todo o conhecimento que a criança ou o jovem tem sobre um assunto, baseado no momento que você deu 50 minutos para ele desenvolver ali e resolver 10 questões, e isso vai determinar tudo da nota dele naquela matéria, é um sistema ainda muito acanhado. Algumas escolas já não trabalham assim, algumas escolas já têm um método diferente, principalmente para as crianças menores, mas infelizmente quando chegam mais lá para frente tem que acabar indo para esse mesmo caminho. Mas a avaliação de uma criança, se ela aprendeu um conteúdo ou não, hoje as escolas já entendem isso como uma coisa muito mais ampla, mais complexa, né? Então, de forma alguma a gente pode avaliar o nosso filho apenas por uma nota, né? Andrei, só aproveitando isso que você falou, me lembra a sensação que eu tenho de que a gente tem que fazer a criança se sentir mal, se sentir culpada, para daí direcionar para o certo. E para que isso? A gente não pode simplesmente, como você falou, você não precisa pontuar claramente o que está errado, você pode simplesmente ir conduzindo para a direção certa, né? E essa da culpa, né, que a gente traz culturalmente, é uma coisa que a gente pode se livrar. A gente pode educar sem punir, sem colocar culpa, sem colocar peso, né? O que vale é o resultado, né? É verdade. Então é uma coisa que a gente ainda luta contra, porque a gente foi formado assim, né? Eu, pelo menos, a minha formação foi toda dessa forma. Então é difícil a gente mudar, né? Ser essa geração que vai mudar um pouco a compreensão disso com os nossos filhos. Mas a gente está tendo a oportunidade de fazer isso. E um outro exemplo que ela dá diz respeito àquilo que o Alberto trouxe lá na fala. Obrigado, Aline, acho que foi você que falou, né? Obrigado pela sua contribuição. O Alberto fala quando nós negamos à criança a possibilidade de ter medo, de ter tristeza, de ter agressividade. Ela dá um exemplo muito curioso e pelo qual acho que muitos de nós já passamos. Ela fala que a Karen, que é uma menininha de 3 anos, ela fica com muito medo do barulho supersônico do avião. Ela não suporta o barulho do avião e ela, quando ouve um avião passar, corre chorando para a mãe. Então, aí a autora vai dar 2 reações. Ela fala a reação típica dos pais, quando de frente com isso, e uma reação que ela chama de empática, que é um outro componente importante da autoestima, é a empatia. Então, a reação típica é a seguinte: sua mãe diz,
Ora, minha filha, é apenas um barulho supersônico feito por um avião. Você não precisa ter medo. Então, o que ela está fazendo? Dizendo que ela não pode, não precisa ter aquela emoção. Essa tentativa de tranquilizar a criança diz em essência, olha o que está dizendo isso nas entrelinhas. Não tenha esse sentimento de medo. Não há necessidade de ter medo do barulho dos aviões. Evidentemente, a mãe de Karen tenta acabar com o medo por meio de uma explicação lógica. Olha aí o primeiro erro, né? Você quer trabalhar um sentimento, uma emoção, através de uma explicação lógica. Mas os barulhos muito fortes são realmente assustadores para as crianças pequenas, qualquer que seja a sua causa. A lógica acaba com a empatia. E Karen não se sente compreendida. As explicações são mais úteis depois de ter se lidado com os sentimentos. Então, ela diz assim, ó, primeiro se lida com o sentimento, você administra o sentimento, você acolhe o sentimento, depois você pode dar a explicação lógica, né, intelectual da coisa. No momento dos sentimentos fortes, que é aquele momento que ela saiu correndo com medo para a mãe, a primeira necessidade é de compreensão. As explicações devem ficar para depois. Eu poderia até trocar essa palavra, necessidade de compreensão, necessidade de acolhimento. Primeiro é o acolher o sentimento, para depois ter as explicações. Aí ela vai agora trazer a reação empática dessa mesma situação. A mãe de Karen, então, quando ela vem chorando, ela abraça a filha e diz, meu Deus, foi um barulhão, né, filha? É terrível. Você compreendeu, você concordou com o sentimento dela, você acolheu. Nesse breve momento, a mãe de Karen entra no mundo aterrorizado da filha e mostra que a compreende. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que você compreendeu, você acolheu aquele sentimento. A resposta empática diz a Karen primeiro, mamãe está comigo, isso que ela está sentindo. Mamãe está comigo, ela sabe como me sinto. Em contrapartida, quando na primeira situação, você está dizendo para ela não negar aquele sentimento, para ela negar aquele sentimento. Você não está se colocando no lugar, né? Quando a criança sabe que seu medo é compreendido, ela é mais capaz de ouvir a razão lógica para esse som. Então, se você acolhe primeiramente, fica mais fácil logo em seguida você dar a explicação lógica e a criança, então, assimilar aquilo. Então, ela termina dizendo que a empatia é ouvir com o coração e não com a cabeça. Se a resposta empática é dita em tom frio, neutro, a criança não se sente compreendida. Então, também não pode ser com um tom frio e neutro, né? Então, isso inaugura o que a gente queria colocar aqui, indo para o nosso final. Nossa, agora que eu vi o horário aqui, vocês não me falaram nada. A empatia é ser compreendido de acordo com o nosso ponto de vista. Para cada um de nós, agirem para nós com empatia é nós sermos compreendidos de acordo com o meu ponto de vista. Significa que a outra pessoa entra em nosso mundo e mostra que compreende o nosso sentimento. Tá? Então, ela não é compreender com os sentimentos dela, mas como se a gente conseguisse compreender o outro, entrando no mundo do outro e mostrando esse respeito pelo sentimento do outro. Não negando, mas administrando, acolhendo num primeiro momento. Então, acolhamos a tristeza, acolhamos a agressividade, sem medo, né? Sem recriminar no primeiro momento, sem a gente se apavorar, mas é o momento em que a criança mostrou uma coisa para você trabalhar. Entenda assim, que você ali é um cientista, um estudioso, que naquele momento que ela apresentou aquela reação, você falou, opa, temos uma coisa para trabalhar aí. Não para esconder, não para jogar fora. Então, entendamos essas demonstrações de sentimentos, inclusive os sentimentos piores que possam existir, que a gente não se apavore, mas que use isso como o momento de eu poder trabalhar, de eu ser aquele solo fértil, de eu ser aquele que vai ajudar ela a se desenvolver. E por fim, Teresa de Brito, novamente, antes da gente passar para um pequeno videozinho de finalização, ela diz que cada criança leva consigo um projeto de luz que nós todos deveremos auxiliar a concretizar-se.
todos eles trazem um projeto de luz. Todos eles vieram aqui para acertar, para ser melhores do que eles eram, não melhores do que o coleguinha da escola, não o melhor lá do lugar onde ela trabalha. Ela leva um projeto de luz que nós deveremos auxiliar a concretizar-se. Nós somos os grandes auxiliares disso. O projeto é dela, nós vamos dar todas as contribuições possíveis para que ela possa se desenvolver. Então, é um tema, assim, extremamente importante. Confesso a vocês que a gente podia fazer aqui trabalhar em forma de seminário por 3, 4 horas, porque a gente teve que ainda comer alguns slides aqui por causa do nosso tempo. Mas eu espero que tenha pelo menos servido para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário ainda? Porque daí eu passo o nosso vídeo de encerramento. E deixo vocês irem almoçar, coitados. Vocês já estão aí com o estômago roncando. Alguém, Alan? Você que vê todo mundo aí? Eu vou passar para vocês. Eu acho que não. A princípio não tem ninguém, não. Todos morreram de fome. Imagina. De desnutrição. Eu vou passar para vocês um pequeno trecho, talvez vocês já até tenham assistido, de um documentário que eu acho assim valoroso, chamado O Começo da Vida. É um documentário brasileiro, muito respeitado lá fora. Eu acho que é um documentário de 2004 já, da Stella Heiner. E ela trabalha justamente a importância dos primeiros anos de vida da criança e tudo que se pode construir e desenvolver ali. E esse é um filme, um documentário que, pelo menos na época, foi disponibilizado gratuitamente na internet, então vocês podem achar ele inteiro. E nos últimos tempos que eu vi, ele estava fatiadinho na forma de subtemas. Então, um pedacinho ali que ela falou sobre amorosidade dos pais para com os filhos. Então, eles fatiaram, e essa é uma pequena fatia aqui, na qual eles falam sobre a autoestima, que nós vamos trazer para vocês aqui. Vocês podem encontrar também pelo YouTube. Acredito que esteja lá disponível o filme todo e essas pequenas fatias. Vejam que interessante agora sobre o aspecto de estudo de cientistas, de estudiosos, de professores, terapeutas. Ela faz um apanhado assim, mundial de famílias no mundo inteiro para realizar esse documentário e traz aqui uma visão muito valiosa. Vamos lá. People are very interested now in the origins of self-esteem, self-worth. How does a child develop a sense of self-positivity? It's a very important thing. I mean, children with high self-esteem are willing to take some risks and chances about learning new things because they can be wrong, they can fail at something, and if they have strong self-esteem, they're strong enough to make it through that and still be curious and wanting to explore. So self-esteem helps you do new things even if you will not be successful. Most of the time, young children are not successful. Children fail a lot. As adults, we have to try to understand what it would be like to be a child. A child tries to open a jar and they cannot open a jar. They try to climb up on the couch and the couch is too high. They try to feed themselves and things spill. Children fail a lot. And so we need to boost their self-esteem and make them feel good so they can go through life, which they have to keep going until they can succeed. Good job. Good jobs. Olha! Um castelo. Um castelo? Aonde o castelo? Gente, vem um pé.
pescou esse peixe ou ele tá nadando? Até os 2 anos, a coisa mais bonita de ver é a convicção da criança ao falar uma coisa. Eventualmente, eu posso ter uma criança tímida ou eu posso ter uma criança assustada, mas a maioria das crianças precisam ser confiantes naquilo que fazem. A presença do conflito vai chegar mais tarde. Se quiser, pode comer. Essa uva eu não como a casca, mas... Mesmo que para nós pareça diferente, discordo disso, é só dizer, isso é para você. O sapato mais bonito é este. Embora eu não acho, gosto mais do outro sapato, mas você acha que este é o mais bonito. Então você pode ir marcando que a diferença entre o que ele faz e o que eu acho, mas garanta a possibilidade de estar certo, ele achar mais bonito o sapato que ele acha mais bonito. Essa confiança é realmente fundamental. Tchau. Muito bem, gente, era isso. Peço desculpas pelo avançar da hora. Confesso a vocês que eu me surpreendi a hora que eu olhei o relógio aqui. Mas como o tema é tão gostoso, tão importante, a gente se empolga, né? Mas Audrey, era isso que eu ia falar. Isso geralmente acontece quando a conversa está boa, né? Espero que tenha sido para vocês também. Desculpe não dar mais tanto tempo de vocês poderem interagir, mas tínhamos bastante conteúdo. Mas espero que possamos ter colaborado para as nossas reflexões aí. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês e continuem firmes nesses grupos aí que tratam esses temas tão importantes. Mesmo na situação que a gente está vivendo, é muito bom ver tanta gente interessada. Assim. Obrigado, Alan, Juliana, Daniel, pelo convite. Estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos você e eu acho que por conta de você ter extrapolado a hora, como castigo, você vai ter que voltar outras vezes, né, pessoal? Eu acho que não vai ter jeito, né? Vai ter que... Foi muito bom. A gente sabe que o Andrei tem mais material sobre educação de filhos, de família. Então, vamos tentar aproveitá-lo na medida do possível em outros momentos. Mas creio que realmente foi de grande riqueza para nós, né? As informações, os exemplos, as reflexões que todos fizemos e vamos fazer, né? E entender que, claro, que a gente não vai mudar do dia para a noite, da noite para o dia, mas que nosso esforço seja constante, né? E que possamos estar dispostos aí a olhar para os nossos filhos com mais amor. Então é isso. Agradecemos muito ao grupo convidado também, aos pais IBPs, né? A todos e aqueles que também são de outros grupos, porque nós estendemos o convite para outros grupos da casa, então tivemos algumas pessoas aí de outros grupos. Agradecemos pela presença e esperamos nos ver mais vezes aí, fazer estudos em conjunto, assim, que é muito bom. Vou convidar a Juliana agora para fazer a prece. Isso. Então, vamos lá. Você quer fazer a oração? Então, faça a oração. Faça. Quer fazer junto com a mamãe? Mamãe. A mamãe faz, então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos orar, gente. Então, Senhor Jesus,
É com gratidão em nossos corações que nós te agradecemos, Mestre, pelas lições que a tua bondade e o teu amor, através dos amigos espirituais, através dos espíritos que vieram para trabalhar com educação, e tantos outros que já reencarnaram, mas que estão se preparando para trabalhar nesta temática. É necessário, Senhor Jesus, sabemos, que modifiquemos a nossa postura, modifiquemos o nosso comportamento, a fim de nos adaptarmos à nova transição, ao novo momento de vida da humanidade. Que possamos ter força, coragem de mudar a nós mesmos por amor aos nossos filhos. Que possamos tratar das nossas dificuldades, Senhor Jesus, ao mesmo tempo que identificamos e acariciamos os nossos filhos, acalentando também as suas dificuldades. Pois sabemos, Senhor Jesus, que todos nós, espíritos imperfeitos, jornadeando na Terra, na busca do crescimento para o nosso melhoramento íntimo. Da mesma forma, nossos filhos estão aqui com esse objetivo, que tenhamos, Senhor, os olhos de ver a docilidade, as potencialidades. Mas também, Senhor Jesus, ajuda-nos a não colocar vendas nas dificuldades e naquilo que temos que podar em nossos filhos. Pois como todas as árvores, Senhor Jesus, que sofrem a poda para o seu crescimento, nós também assim somos. Que possamos identificar as dificuldades dos nossos pequenos e trabalhá-las podando, não com agressividade, mas com amor e com autoridade. A autoridade no bem, a autoridade que Jesus nos ensinou com amorosidade e carinho. Gratidão, Senhor Jesus, pelos ensinamentos de hoje e que possamos praticá-los na nossa vivência diária. Muito material tivemos, Senhor Jesus. Que possamos refletir mais depois, durante a nossa semana, e que possamos continuar neste nosso processo de busca do melhor para a educação dos nossos filhos e a nossa também. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Andrei. Obrigado a vocês. Agradecemos a todos. Bom domingo, boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada pela presença. Ótimo fim de semana. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Andrei. Obrigado a todos. Val, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau também. Abraço e beijo. Tchau, Flor. Valeu, Andrei. Valeu. Tchau, Mimi. Show. Gratidão. Tchau, moçada. Obrigado, Andrei. Tchau, André. Tchau pra mim. Tchau, Mário. Obrigado. Tchau pra Flor, tchau. Tchau, Maria Helena. Joana. Tchau, Joana. Maria Helena, Joana. Boa semana. Olha a florzinha. Tchau, Fê. Tchau. Maravilha, né? Todas essas crianças juntas. A saída do Seik, né? Oi, filha. É, a nossa saída, assim, sempre muito movimentada. Né? Ninguém quer ir embora. Tchau pra você e a Maria Helena também. Desliga você, ninguém sai. A tia Cione também. A Florzinha, a Melinha. Olha lá, quanta criança com a tia Aline lá. Oi, Clara. Ai, a Maria Helena. A creche da tia Aline. Também tá. Ai, Aurora. Muito. São João. Daqui a pouco a gente vai aí deixar duas, tá bom? Aurora. Aurora. Ana Martina. Voltou. Saudade, Alci. Que tinha florzinha.
Pode falar. Tchau, Meli. Tchau. Obrigada. Tchau, imagine. Não vamos... Tá feliz. A chefe tava aí, viu? Que a Suzy, Meli? Clara, Maria, Flora, Marcela, a tia Fábio. Tchau. Um abraço muito forte. Vamos sair então. Tchau, que nós vamos almoçar. Almoço. Eu vi algumas crianças que no começo do estudo estavam tomando café da manhã e estavam almoçando. Mas principalmente no grupo de pais com bebê, eles fazem tudo junto. Sempre comendo, né? Café, se arrumam e tudo. É legal. A gente tem que dar café primeiro para as crianças, depois a gente toma café fazendo estudo. A Flor vai ver o vô Chico e a avó Denise agora. Ai, que legal. Bom, Flor. Tchau, dá tchau pra Clara também. Beijo, pessoal. Muito bom. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau.